Projeto 3AM difunde mensagens angélicas com recursos especiais e conteúdo digital. Gay na Europa incentiva participantes de 35 países a ser a Bíblia que não cristãos vão ler. Igreja Adventista nas Filipinas realiza primeiro treinamento em língua de sinais. A seguir, você vai ver e ouvir os detalhes destas notícias aqui na ANN. Durante o concílio anual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, realizado na sede da denominação em Silver Spring, nos Estados Unidos, foi apresentado um relatório sobre o projeto 3AM, ou Projeto das Três Mensagens Angélicas. Descritas em Apocalipse 14, versos 6 a 12, essas mensagens são o coração do movimento adventista e contêm as últimas advertências de Deus à humanidade. É um chamado para reconhecer a soberania de Deus como Criador do mundo e o único digno de louvor e adoração. A Igreja Adventista continua trabalhando para difundir essas mensagens em todo o mundo, inclusive com recursos especiais para crianças. Temos o prazer de informá-los que o Ministério da Criança e do Adolescente desenvolveu 2 recursos para ajudar crianças a entenderem as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Em 2020, desenvolvemos uma série animada com legendas para atender às necessidades dos deficientes auditivos. Esperamos, eventualmente, acrescentar a linguagem de sinais. As animações são interessantes e chamativas e ilustram lindamente sobre a verdade da Bíblia e a graça de Deus. Outro recurso valioso que temos usado é um conjunto de estudos bíblicos chamado 3 Anjos e a Juventude, escrito por Randy Fisher. O estudo conta com uma série de 8 estudos bíblicos, todos ilustrados, cheios de atividades e com muitas perguntas interessantes para ajudar nossas crianças a saberem e se interessarem mais sobre o assunto das 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas também são difundidas por meio da capacitação de fiéis e conteúdos digitais em textos, áudios e vídeos. Alguns cristãos pensam que podem acreditar em Deus como Criador e também na evolução. Eles acreditam que Deus colocou em movimento o processo de evolução. Mas isso não faz sentido. Portanto, o primeiro anjo nos chama para reavaliar o que acreditamos. João reconhece que Jesus, a encarnação do amor, tomou a forma de um sacrifício sangrento e quebrou o poder do pecado, libertando-nos para servir e sermos salvos por Deus. Quanto mais tempo passarmos com Cristo, mais desejaremos ser como Ele e entenderemos nossa pequenez diante de seus propósitos. E entre as iniciativas de divulgação estão centros de influência. Um deles está próximo à Quinta Avenida em Nova York. A cidade é símbolo do trabalho que deve ser realizado em todas as partes do mundo. Que coisa impressionante é estar em um dos edifícios mais altos da cidade de Nova York e ser capaz de observar essa complexidade e abundância de pessoas, literalmente milhões e milhões de pessoas espalhadas pela área metropolitana de Nova York, seja em New Jersey, Queens, Bronx, Brooklyn, Staten Island, Long Island. Toda esta área é um incrível complexo de pessoas. E é exatamente isso que Jesus pretende, que cheguemos a essas pessoas. E é por isso que Jesus nos pede isso. Envolvam-se com a missão nas cidades. Trabalhem juntos, como um envolvimento total de membros. Vários de nós aqui já participamos da distribuição de literatura nas ruas de Nova York, convidando as pessoas a se achegarem às palestras que podem ajudá-las a compreender sua finitude e a importância dos valores eternos.
O evangelismo de calçada é apenas uma pequena parte de tantas coisas que Deus quer que as pessoas façam nas cidades e pelas cidades, e que entendam que existe uma compreensão complexa nas cidades e que é preciso trabalhar junto pelas cidades, ajudando em centros de influência dentro das cidades. Nova York é um símbolo, é o que indica o espírito de profecia. Um símbolo de como Deus pretende que seu povo trabalhe em todas as grandes cidades, em missões nessas cidades. Qualquer que seja a cidade em que você esteja, nas cidades ao redor, não as ignore. Perceba que as pessoas das cidades são um propósito de Deus para você, para tocá-las e trazê-las aos pés da cruz. Que bênção poder fazer parte do ministério de Cristo, ajudando as pessoas física, mental, social e espiritualmente. E depois, apresentando a elas as poderosas 3 mensagens angélicas, o último aviso de que Jesus está voltando. Ele vai nos levar até uma bela cidade sem crime e sem violência. Que belo futuro todos nós vamos ter. Temos aqui um belo grupo que tem ajudado nas cidades. Alguns continuam a ajudar aqui mesmo, em Nova York. Alguns de nós acabamos de fazer uma visita. Mas Nova York, é claro, para mim, ocupa um lugar muito querido. Esta é a área em que eu comecei. Meu ministério começou aqui e continuo com o foco de auxiliar as pessoas deste lugar. Forward, keep moving, avante, mantenha-se em movimento. Este foi o tema do Gain Europa 2022, realizado em Bucareste, capital da Romênia. Mais de 180 comunicadores adventistas de 35 países participaram da reunião. Além da Europa, alguns participantes vieram da Polinésia Francesa, México e Mongólia. O evento reuniu líderes e especialistas em comunicação que trabalham com jornalismo, rádio, TV e mídias sociais. Esta edição do Gain estava originalmente prevista para 2020, mas teve que ser adiada devido à pandemia. David Neal, diretor de comunicação da Igreja Adventista na Europa, deu as boas-vindas aos comunicadores do evento presencial e disse: "O Zoom é fantástico, mas os relacionamentos são mais profundos do que o Zoom." Ele acrescentou: "Este é um momento para aprender, fazer contatos, compartilhar, encorajar uns aos outros e desenvolver relacionamentos." Paulo Macedo, também líder de comunicação da Igreja do Velho Continente, enfatizou que o Gain Europe é um evento espiritual. Ele disse: "O mais importante é que busquemos a presença do Senhor." O orador principal do programa de abertura, Jonathan Conteiro, é diretor associado do Centro de Missão Global da Igreja Adventista para Missão Secular e Pós-Cristã. Conteiro discutiu maneiras de alcançar este segmento crescente da população. Ele explicou que as pessoas seculares e pós-cristãs são tão difíceis de alcançar que podemos ser tentados a desistir delas. Mas ele motivou os comunicadores a não desistirem. Pelo contrário, ele os encorajou a seguirem o conselho de Ellen White para se comunicar, atender às necessidades das pessoas, ganhar a sua confiança e então apresentar as verdades bíblicas. Para Conteiro, os comunicadores vão ser a primeira e talvez a única Bíblia que os não-cristãos vão ler. Say it with signs. Diga com sinais. Este foi o nome do primeiro treinamento de língua de sinais filipina dos adventistas na cidade de Ipiu, no sul das Filipinas. Mais de 40 pessoas de 14 igrejas se reuniram para fazer amizade e adorar a Deus. A maioria dos convidados era jovens e líderes de jovens de igrejas locais. O pastor Petrocênio Caberti Júnior, pastor distrital de Ipiu, cumprimentou a todos durante o programa de abertura e explicou por que procurou maneiras de tornar o treinamento possível. Ele disse que o evangelho não é apenas para pessoas que podem ouvir, mas é especialmente para os que têm problemas auditivos. Durante o programa, os deficientes auditivos interpretaram uma música especial usando as mãos. Bem, estas foram as notícias da NN. Se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana com mais notícias de fé, amor e esperança de vida eterna. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.